Os países estão se reabrindo ao turismo, a França inclusive já permitiu a entrada de brasileiros vacinados, e então eu pensei, por que não voltar a falar um pouco sobre viagens internacionais? E nesse vídeo eu vou falar sobre uma das cidades que eu mais gostei de visitar ao longo de minha estrada aí de viajante. E essa cidade é a capital da Suécia, Estocolmo. Olá, bigodudos! Para vocês que ainda não sabem, eu sou o Vitor Ramos e esse é o canal Café com Bigode, um canal que a gente fala tudo sobre viagens. Se gosta do tema, convido a se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os próximos vídeos e também visitar os que já estão no canal aí, que tem muita coisa legal. Eu gostei tanto de Estocolmo que, para deixar esse vídeo ainda mais completo e se interessar a vocês, eu e o canal Aprendiz Explorador, que eu até já indiquei aqui no canal, a gente resolveu fazer uma collab nesse vídeo. Eu vou falar sobre dicas de Estocolmo, o que fazer, qual é o melhor local para se hospedar. E ele, seguindo o conteúdo do canal dele, que é sobre geografia, política, economia, enfim, várias informações históricas sobre países e cidades, vai fazer um vídeo sobre a Suécia. E eu te convido, depois de assistir esse aqui, ir lá, se você tem interesse pelo país, se você tem interesse por essa cidade, para ter ainda mais informação sobre esse lugar que é simplesmente fantástico. Vou deixar tanto na descrição o link para o canal dele, como aqui o card, para que vocês possam visitar de forma mais fácil e rápida. E agora, vamos viajar para a Suécia. Bom, no caso específico de Estocolmo, que fica na Suécia, que faz parte ali da Escandinávia, dos países nórdicos, todo mundo sabe, tende a ser uma região bem fria. Eu acho que o ideal é a gente começar pela melhor época para se visitar a cidade. Quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que eu sou uma pessoa que gosto de frio, em qualquer situação, viajando, em casa, trabalhando, qualquer coisa, eu prefiro ao calor. Mas, especificamente em relação a Estocolmo, se você quer visitar pela primeira vez, eu recomendo que você escolha a época do verão ou principalmente o final do verão lá na Escandinávia. Isso porque você vai conseguir passear melhor, mais fácil, ter acesso a mais lugares e você vai conseguir ver todas as cores que essa cidade tem, muito mais do que se for na época do inverno. Aquela cidade com o sol é simplesmente maravilhosa, seja por todas as águas que circundam Estocolmo, seja pelas cores das construções, pela beleza das construções. Então eu recomendo realmente que você vá numa época de temperatura amena, que você vai achar inclusive no final do verão, mas que fuja um pouco das outras épocas. Até porque em épocas como inverno, final de outono, início de primavera, você pode ter dias com só 6 horas de sol quando tiver sol. Ao passo que no verão você pode ter até 18 horas de sol por dia. E na época que eu mais indico, que é em agosto, mais para o final do verão, você vai ter ali em torno até de 14 horas de sol. Que para um viajante, para alguém que está lá turistando, é um excelente ponto. Você ter iluminação natural e você ter mais tempo para passear pela cidade, ainda com sol. Ah, e eu vou deixar uma dica bem importante para quem realmente pretende visitar a cidade no final do vídeo, vocês vão entender o porquê. Mas então vamos lá, as 6 dicas sobre o que fazer e como fazer em Estocolmo. A primeira delas é bem simples e bem curtinha e bem genérica, que é passear pela cidade. Dessa forma mesmo, sem nada muito específico. Simplesmente caminhar pelas ruas, visitar os mais diversos lugares, passear na beira do rio, passear nas orlas tantas da cidade, que todo lugar que você vai parece que tem água circundando, a pé ou de bicicleta, além de muito seguro, você vai curtir bastante porque é uma cidade muito limpa, muito bonita e muito organizada. Então separe um dia realmente para andar pela cidade descompromissadamente, principalmente se você, assim como eu, gosta de viagens e que você acaba descobrindo locais da cidade que você está visitando que são bem não turísticos, né? Que são visitados mais pelas pessoas que moram por lá. E a melhor forma de você descobrir esses lugares realmente é passeando sem destino pela cidade. Lá é um lugar muito legal para você fazer isso. Segunda dica, e uma dica talvez a mais valiosa que eu posso dar aqui sobre Estocolmo, é assim que você chegar, procure o ponto de venda daqueles ônibus que são muito comuns na Europa. Tem aqui em cidades no Brasil também, mas na Europa funciona de uma forma mais ampla, que são aqueles ônibus vermelhos de City Tour. Ah, Vitor, mas eu não gosto de City Tour. Não, não é só por isso. São vários os motivos pelos quais eu indico. Número 1, transporte em Estocolmo é bem caro. Aliás, como tudo na cidade, como tudo na Escandinávia. Então, não pense que Uber lá vai ser um meio de transporte barato, por exemplo, porque não vai ser. Tampouco o metrô, tampouco o ônibus normal. Todos vão ter tarifas muito maiores do que a gente está acostumado no Brasil e até em outros países da Europa. E no caso do ônibus City Tour, tem várias outras vantagens. Além do fato de que ele vai passar por praticamente todos, se não todos os pontos mais interessantes de Estocolmo,
Nesse caminho, você pode colocar um fone de ouvido e escutar em português tudo sobre o caminho que você está passando. Então você saiu do centro da cidade e está indo para um museu, você coloca esse fone e você vai ouvindo a história daquele lugar, daquela rua que você está passando, do seu destino final. Tudo isso ali enquanto você está simplesmente usando um meio de transporte para chegar no destino que você quer. Uma outra questão é que você não precisa usar esse ônibus simplesmente para ir a pontos turísticos. Você pode usar como meio de transporte puro e simples e vai ter feito só um pagamento. Porque o que é que você pode fazer? Você compra por dia. Então, se você vai passar 5 dias na cidade, você pode comprar 5 dias, que inclusive vai valer mais a pena do que comprar um só, e usar aquilo dali como seu meio de transporte. O ônibus quase que dá a volta na cidade inteira, então dificilmente vai existir um lugar que você quer ir e que aquele ônibus não vai passar. Talvez demore um pouquinho mais por causa da rota dele, mas pelo custo, posso te garantir, vai valer a pena. Alguns pacotes dessas empresas, desses ônibus, também incluem passeios de barco, com a mesma intenção, ou seja, levar a diferentes pontos turísticos, que a depender do valor, vale a pena também você pegar. Tanto para incluir aí um passeio de barco, como pelo fato de que às vezes ir de barco para algum lugar, ou seja, usar o barco como meio de transporte, e não necessariamente para ir num ponto turístico, pode ser mais rápido e mais eficiente para você. Então, se a diferença de comprar só o ônibus e comprar o ônibus com o barco for pequena, é de se considerar comprar esse pacote. Número 3 é uma dica de turismo mesmo da cidade, que é visitar a Gamla Stan, que nada mais é do que o centro histórico de Estocolmo. Vocês vão ver que é um lugar super agradável de andar, muito bem cuidado, limpo, bem colorido, são construções bem coloridas e que incluem alguns pontos bem interessantes de se visitar. Entre eles, o que eu mais gostei, o Museu Nobel. Esse Nobel mesmo que você pensou, do Nobel da Paz, Nobel da Economia, é um museu super interessante e bem interativo, que facilita você entender melhor a premiação, lembrar pessoas que a gente às vezes nem lembra e que já ganharam esse prêmio, e entender também os motivos pelos quais essas pessoas ganharam o prêmio Nobel. É um museu super legal que vale a pena visitar. E é lá também que fica o Palácio Real de Estocolmo. E sim, a Suécia é uma monarquia. Mas por falar em museu, vamos à dica 4. Apesar de eu não basear minhas viagens em museus, eu gosto, mas não baseio minhas viagens em museus, não é o ponto alto das minhas viagens. Esse museu que eu vou indicar aqui, ele certamente foi um dos pontos altos da visita a Estocolmo, porque ele é muito interessante. Um deles, na verdade, eu indiquei, que é o Museu do Prêmio Nobel, mas esse aqui, que chama Vasa Museum, ou Museu do Vasa, é um museu que guarda o navio Vasa, que naufragou a iniciar sua primeira viagem ainda na Baía de Estocolmo, ou seja, quase não saiu do seu ponto de construção. E isso aconteceu em 1628. Mas aí tem uma curiosidade muito interessante. Esse navio ficou 333 anos naufragado na Baía de Estocolmo. Isso mesmo, afundado lá embaixo. E ele foi recuperado 333 anos depois, tirado de lá do fundo da baía, em estado ainda bem conservado. Depois ele foi completamente restaurado e tem 98% de sua estrutura original preservada. O navio parece que nunca foi usado quando você vê ele no museu. E é uma construção fantástica, afinal de contas a gente está falando de construção de 500, 600 anos atrás. É algo bem curioso, muito bonito. E inclusive no museu você vai descobrir por que ele naufragou tão rapidamente. Ele não foi atacado, ele não foi afundado por terceiros, por piratas, nada disso. Ele afundou por um motivo muito curioso. E curioso por quê? Porque a construção dele foi um marco da engenharia naval da época, mas foi um erro de engenharia, de certa forma, que fez ele afundar tão rapidamente. Uma coisa meio Titanic, né? Pois é. Mas é bem curioso e é muito interessante esse museu. Vale a visita. Número 5 é onde se hospedar. Isso é algo muito pessoal. Já fiz vídeos aqui no canal, vou deixar o card para vocês verem algumas dicas que eu dou de hospedagem de forma geral. Mas nesse caso específico eu vou falar do lugar que eu fiquei. Nessa viagem eu estava em Lua de Mel, então a gente optou por escolher um dos melhores e mais tradicionais hotéis de Estocolmo, que é o Grand Hotel Estocolmo. Um hotel que já ficaram pessoas como Barack Obama, Madonna, dentre outras celebridades. E é um hotel que faz jus à fama, posso dizer isso com toda a convicção. Ele é praticamente perfeito em todos os aspectos de uma boa hospedagem. A primeira delas, a localização. Perto do rio, perto da Gamla Stan, que eu falei, que é o centro histórico da cidade, perto de meios de transporte. Na frente do hotel tem um posto de venda do ônibus do Cittu, que eu falei, e de várias outras coisas. É de fácil acesso a pé, de carro. Enfim, é uma localização excelente na cidade. Inclusive fica ao lado do Museu Nacional, um outro museu interessante da cidade de Estocolmo, se você é uma pessoa que gosta muito de visitar museu. Em segundo lugar, os quartos são
excelentes, o atendimento é impecável e o café da manhã também é em um lugar que você tem uma vista belíssima para as águas ali em frente ao hotel. Então é uma experiência assim super confortável e que, se você tiver a oportunidade, é algo bem interessante de se colocar aí no seu planejamento. O terceiro ponto é que esse hotel tem o spa mais fantástico que eu já vi em todos os hotéis e todas as viagens que eu já fiz. Fica no subsolo e tem absolutamente tudo que você imaginar já incluído na diária. Então você tem vestiários, você tem piscinas que parecem que você está numa caverna subterrânea mesmo. Você tem saunas, que na saída da sauna tem uma piscina gelada que você desce com escada mesmo. Você pega a sauna, você sai da sauna andando numa escada em uma piscina fininha assim, um corredorzinho mesmo, gelado. E aí você sai e em cima tem um balde mais gelado ainda para se dar aquele choque térmico e eventualmente até voltar para a sauna e fazer esse caminho. Você tem sauna a vapor também, com umas poltronas meio que desenhadas na pedra para você deitar. Você tem hidromassagem. É um lugar, além de tudo, bonito. Mesmo que você não goste de spa, não goste dessas coisas, e estiver nesse hotel, vale a pena você, pelo menos, visitar o spa e ver a beleza e o conforto e a paz que aquele lugar traz. É realmente impecável. Mas nem tudo é perfeito, e como ponto fraco desse hotel, eu considero o seu tamanho. Como ele é um hotel muito grande, acaba que você vai ter um movimento de pessoas grande que tira um pouco daquela tranquilidade, daquela privacidade e até daquele atendimento mais personalizado, mais pessoal. Apesar de ser um atendimento muito bom, como eu falei, é aquele atendimento bom de uma forma mais genérica. Então quem gosta mais de hotéis boutique ou hotéis pequenininhos em que se cria um clima mais íntimo, às vezes até, entre os hóspedes e as pessoas que trabalham no hotel, também talvez sofra um pouco com essa questão do tamanho dele, que se torna uma coisa um pouco mais impessoal. Mas nada que vai afetar todas as qualidades do hotel. E em último lugar, a sexta dica é em relação à comida. Também é algo pessoal. Então o que eu posso dizer é que você não vai ter nenhuma dificuldade em comer, ou seja, não é um lugar de comidas esquisitas, de poucas opções. Você vai ter tudo que você está acostumado a ter à sua disposição, de comida italiana, comida americana, redes de fast food ou redes até que não sejam de fast food, mas sejam, né, redes como o Applebee's, etc. Você vai ter opção desse tipo lá, com certeza. Então, dificuldade de comer você não vai ter. Então, eu vou concentrar a dica em 2 pontos. Uma experiência única que eu tive lá e uma que é uma dica bem interessante para você comer algo que é tradicional da Suécia e de Estocolmo. Para quem não sabe, até uma curiosidade, de certa forma, um dos pratos típicos de lá de Estocolmo são as almôndegas. Aquele bolinho de carne mesmo. É um prato muito comum e é um prato tido como típico. E nessas caminhadas que eu dei meio aleatoriamente pela cidade, eu descobri um restaurante lá que eu indico bastante por diversos motivos, que chama Meatballs for the People, ou almôndegas para o povo, algo mais ou menos nesse sentido. E por que eu indico? Em primeiro lugar, o prato típico, almôndegas. Em segundo lugar, o preço, ele é um preço bem mais baixo do que a média de outros restaurantes, por isso Meatballs for the People, né, para o povo. É um lugar super agradável, super arrumadinho, uma decoração bem legal. Ele tem, salvo engano, são 6 opções de almôndega, né? Carne bovina, carne de cordeiro, carne de porco, almôndegas de todo tipo que você imaginar. Então, se você quer provar, realmente, você vai ter essa possibilidade à sua disposição lá. E diversas cervejas artesanais muito boas. Fica num bairro bem residencial, então, como eu falei, se você gosta dessa experiência mais local, esse lugar é bem interessante para você ir. E no caminho para lá, você vai ter uma vista muito bonita de Estocolmo, que fica no lugar mais alto da cidade. Então, no caminho para lá, ou até na volta também, você vai se deparar com uma vista belíssima da cidade. Do restaurante você não tem essa vista não, mas no caminho e na volta você vai ter essa possibilidade e dá para tirar ótimas fotos. A outra experiência que eu vivi foi no restaurante do próprio Grand Hotel que eu fiquei, um dos restaurantes, que tem mais de um, e é no restaurante Rutabaga, do chefe Mathias Dahlgren, que é um restaurante de menu degustação, ou seja, aqueles que já vem uma sequência de pratos meio que pré-programada, só que é um menu degustação vegano. Não, eu não sou vegano, mas já comi tanta comida vegana gostosa na vida que eu não tenho absolutamente nenhum preconceito com isso, pelo contrário, volta e meia procuro essa opção de alimentação, independente de eu continuar comendo carne ou não. Na verdade, ela não é só vegana, ela é natural, ou seja, de acordo com as estações do ano, de acordo com a disponibilidade de produtos orgânicos e da estação, eles vão fazendo o menu também considerando a prática vegana. E é uma experiência e uma comida assim fantástica. Primeiro que ele não tem aquela pompa da maioria dos restaurantes de menu degustação. Óbvio que é bem arrumado, você percebe que os garçons são muito bem treinados,
mas inclusive você divide mesa com outras pessoas. Não há uma mesa específica para você. Tem alguns balcões, tem alguns lugares que vai ter uma mesa específica, você pode acabar caindo nessa mesa, mas em geral você vai acabar dividindo espaço com outras pessoas e acaba, querendo ou não, você acaba trocando ideia com essas pessoas sobre aquilo que está vindo no prato. São pratos que às vezes você imagina que não vão ter um sabor tão marcante, que você fala, sei lá, feito à base de ervilha, aí você fala, vai ter um gosto normal, e que você, no mais das vezes, vai ser muito surpreendido pelo sabor, porque é realmente impecável. Então, se você gosta desse tipo de experiência, recomendo que faça sua reserva lá, se você for a Estocolmo. Mas é claro que depois de tanta notícia boa e tanta coisa boa sobre essa cidade, alguma coisa tem que ter de ruim, né? Como eu já falei nesse vídeo aqui sobre Flan, na Noruega, os países nórdicos são realmente bem caros. Então, o ponto fraco dessa cidade é o preço para nós brasileiros. Então, vale a pena você se programar mais, vale a pena você se programar melhor sobre o que você vai fazer na cidade, como fazer e os custos disso. Não dá simplesmente para ficar entrando num táxi aleatoriamente, porque isso pode sim impactar no seu orçamento naquela cidade. Até mesmo um cafezinho que você não precisava tomar, que você tome, pode custar, a depender do lugar, na cotação de hoje, algo em torno aí de R$50. Obviamente que a cidade não é toda nesse preço, um cafezinho que aqui custa 5, 6 reais, lá pode custar 50, não é essa diferença em tudo, mas você tem que tomar cuidado justamente para não cair nessas armadilhas. E por falar nisso, vem aí a dica que eu disse que ia mencionar lá no início do vídeo. Eu fui a Estocolmo há mais ou menos 3 anos atrás, e desde então já não se usava dinheiro em espécie por lá. E quando eu digo não se usava, não é como o brasileiro, que está acostumado a pagar coisa em cartão de crédito e tal, mas tem dinheiro circulando o tempo todo na economia. Lá é muito comum, já era, e imagino que hoje esteja mais ainda, muito comum você chegar num restaurante, chegar num café, chegar num bar e ter uma plaquinha lá dizendo de forma bem clara, não aceitamos dinheiro. Ou seja, não aceita cash, não aceita dinheiro em espécie. O pagamento é só em cartão. E isso leva a um problema para nós brasileiros, no caso do IOF que a gente paga na operação com cartão. Então vale a pena você pensar nisso também, para você fazer, por exemplo, um travel check, um cartão de crédito de viagem, em que você vai colocar lá a moeda dólar, provavelmente, para poder passar lá sem pagar tanto IOF. Ou outras formas que a gente tem de fazer esses pagamentos por meio eletrônico, sem ter que passar por esse IOF absurdo que a gente tem que pagar no uso do cartão de crédito. Mas fica a dica aí de você também ficar atento para não chegar lá com euro ou com dólar em espécie, achando que do lado do hotel ou no próprio hotel vai trocar pela moeda local e vai passear pela cidade, porque não vai funcionar. Eu mesmo não vi nenhuma casa de câmbio e, para ser sincero, eu não vi a cara da coroa sueca, que é a moeda deles. Não sei que cara tem, na verdade só vim a saber depois por curiosidade, porque eu procurei na internet. Aliás, falando nisso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois sobre que meios são esses que a gente pode usar para não se submeter ao IOF, para ter uma forma mais segura e tranquila de gastar no exterior, sem usar dinheiro, sem ter que levar dinheiro em espécie ou sem usar o seu cartão de crédito pagando o IOF que é cobrado aqui no Brasil, deixa aí nos comentários que eu vou preparar, porque tem muitas formas hoje em dia, lícitas obviamente, de você fazer isso e economizar uma grana, além de ter mais segurança do que ficar andando com os bolsos cheios de notas de dinheiro. Se vocês gostaram de Estocolmo, se vocês gostaram desse vídeo, deixa sua curtida, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos que vem por aí. Um abraço e até a próxima viagem.